بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. O assunto que eu gostaria de abordar hoje é o assunto sobre festividades, independente se a festividade é islâmica ou é cristã, ou seja lá qual for. Porque muito tem se falado em Facebook, em Orkut, etc. a respeito disso, e realmente existem algumas práticas de alguns muçulmanos que confundem as pessoas. Então, independente de quais são essas práticas, de quem fazem essas práticas, eu preparei aqui um material para que a gente possa destrinchar um pouco melhor o que significa festividade e qual é a festividade que o muçulmano pode ou não participar. Independente, repito, independente se ela é uma festividade cristã ou uma festividade islâmica, ou dita festividade muçulmana ou islâmica. Primeiro de tudo, a nossa base é sempre o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. E é claro, e a segunda fonte de interpretação disso tudo é a língua árabe, o idioma árabe. Nós temos que basear tudo isso em cima do idioma árabe. Todos nós sabemos que o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela foi toda revelada em árabe. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um profeta árabe que falava em árabe. Então nada mais óbvio do que ter o conhecimento da língua árabe para que nós possamos então entender os ahkam al-shari'a, ou seja, as regras, as leis da Sharia al-Islamiyya, ou seja, das leis islâmicas. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, falando da língua árabe, ele fala que a língua árabe é essencial, se não obrigatória, para todo o muçulmano que quer compreender melhor, quer compreender a fundo a religião. Não existe uma outra maneira de você entender a fundo a religião, exceto através do idioma árabe. E eu posso falar mais extensamente sobre isso em outras ocasiões, porque muitas pessoas compreendem a religião, e nós temos aqui no Brasil inúmeras pessoas que têm plena consciência da religião e não sabem árabe, mas vocês podem ter certeza que essas pessoas conhecem algo, ou pelo menos palavras-chave, né? Palavras-chave dessa religião, palavras-chave em árabe, que então fizeram com que eles entendessem a religião com maior profundidade. Um outro ponto é que a nossa interpretação é sempre a interpretação do Alcorão Sagrado, a interpretação do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com base nas 3 primeiras gerações que nos antecederam em fé. Ou seja, os nossos Salaf Salih, né, os antecessores, aqueles que nos antecederam em fé e foram piedosos, foram muçulmanos, foram praticantes do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a escolha dessas três gerações não é a nossa escolha, mas é a própria indicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala que a melhor das gerações é a minha, depois a que vem depois dela, depois a que vem depois dela, e numa outra riwaya, numa outra narrativa do mesmo hadith, adiciona mais uma, e depois a que vem depois dela. Então nós temos 3 gerações aí, após a geração do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, que foram os que melhor interpretaram a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, ilustradas pelo Alcorão e pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é nisso que nós acreditamos e é com base nisso que nós falamos. Alcorão e a Sunna de acordo com a interpretação dos Salaf, ou seja, daqueles que nos antecederam em fé e foram piedosos. Como eu já coloquei, eu gostaria então de falar sobre festividade, certo? Festividades, sejam elas quais forem, islâmicas ou não. A festividade em árabe, utiliza-se a palavra para festividade, a palavra Eid. Ain, Ya, Dal. Eid, certo? A palavra Eid é o que é usado para festividades. Mas vamos lá. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele diz que toda a ocasião que reúne as pessoas é considerado um Eid. Toda reunião
que reúnem pessoas devido a um determinado acontecimento, devido a uma determinada ocasião. Isso chama-se Eid, certo? Mas de onde vem a palavra Eid? De onde vem a palavra Eid? Eid vem do verbo em árabe Ada Ya'udu. Ada Ya'udu. Ou seja, Ada voltou, Ya'udu volta. Ou seja, é sempre uma data ou uma reunião que volta, certo? Num período de tempo. Toda semana, todo mês, todo ano. E alguns sábios, o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele também fala que pode ser min al-ada, que a palavra Eid, ela também ela se origina da palavra ada. A palavra ada, da mesma forma como voltar e volta, ada significa aquilo que é de costume das pessoas. Adati é o meu costume, as coisas que eu normalmente faço, certo? Que vem do verbo i'tad, ou a'tad. A'tad, ele costuma fazer alguma coisa. A'tadu, eles costumavam fazer algo. Então, quer seja de ada, quer seja de ada e ya'udu, nas duas formas, quer seja do verbo voltar, voltou, ou do ada, que é costume, ou de i'tad, que é fazer algo costumeiramente, independente disso, o sinônimo está claro, que Eid é uma festividade, ou seja, é uma reunião de pessoas por um determinado motivo, certo? Por um determinado motivo, e essa festividade, ela volta todo ano, ela volta todo mês, ela volta toda semana, ela volta a cada 15 dias, enfim, ela sempre volta num determinado período, num período de tempo, quer seja ele mensal, semestral ou anual. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tem um dito dele, onde ele fala: Inna hada yawm Eid, Inna hada yawm Eid, ja'alahu Allahu lil muslimin. Ou seja, hoje, este dia de hoje é um Eid que Allah o fez para os muçulmanos. Que Eid é esse? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua: Faman ja'a ila al-jum'ah, faman ja'a ila al-jum'ah, então aquele que vier para a sexta-feira, falyaghtasil, tome então um banho. E ele continua: wa in kana tib, se existir então perfume, falyamussa minhu, ou seja, para que toque, enfim, se perfume com ele. Wa alaykum bis-siwak, e vocês devem também usar o siwak. Nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decreta que toda a sexta-feira é um Eid para os muçulmanos. E ele fala falyaghtasil, esse lam que vem antes do verbo liyaghtasil, chama-se lam al-amr, é a letra lam, chama-se lam al-amr, é o lam da obrigação. Falyaghtasil, ou seja, então é obrigatório que vocês tomem um banho. Falyaghtasil. Wa in kana tib, então se ainda tiver um perfume, falyamussa min, se você tiver um perfume, então que o utilize, né, que passe a sua mão nele, certo? Wa alaykum bis-siwak, e que é obrigatório para vocês, que vocês devem então usar o siwak, que todo mundo conhece. A questão do banho da sexta-feira é um pouco controverso. A maioria dos sábios muçulmanos dizem que ele é essencialmente obrigatório antes de se ir para a mesquita no dia de sexta-feira. Lembrando que o dia de sexta-feira começa com o Maghrib da quinta, certo? Não é depois da meia-noite, depois do Maghrib da quinta. Então todo mundo que tomar um banho a partir do Maghrib da quinta-feira, com a intenção daquele banho ser purificador para o dia de sexta-feira, cumpriu a obrigação daqueles que acreditam que é uma obrigação sem nenhuma desculpa, certo? E mais os sábios dizem o quê? Os sábios mais antigos falam que a intenção desse banho é de perfumar o corpo da pessoa, então ele deve ser tomado o mais próximo de ir para a mesquita. E essa questão ela é longa, eu não vou discutir ela aqui agora porque não é esse o nosso objetivo. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Inna hada yawm Eid, Inna hada yawm Eid, ou seja, esse hoje, sem dúvida, é um dia de
festa, é um dia de encontro. Lembre, agora, sempre que eu falar a palavra Eid, vocês vão voltar em quê? Aglomeração, pessoas se reunindo e que volta sempre, certo? Inna hada yawm Eid ja'alahu Allahu lil muslimin, que Allah subhanahu wa ta'ala fez para os muçulmanos, não fez para os cristãos, não fez para os judeus, não fez para ninguém, só fez para os muçulmanos. Então a sexta-feira é um dia de festa para os muçulmanos, é um dia de Eid para os muçulmanos. بسم الله الرحمن الرحيم